Semana de carnaval e eu acredito que muita gente pode ter aproveitado a data para descansar, dar uma desligada mental do caos da democracia tupiniquense. E eu entendo perfeitamente. Mas se o preço da liberdade é a eterna vigilância, eu preciso te atualizar do que rolou essa semana e como a saga para salvar a democracia destruindo o Estado de Direito segue firme em seu propósito. E a síntese é muito clara. Eles querem derrotar o bolsonarismo. Com o Lula não ajudando a ajudar e seguindo em suas ações não só idiotas como quase senis, o tom tem que subir. E se a galera apontar que, você não pode fazer isso, você é doido, pode ser o preço a se pagar. O relógio está correndo, as pesquisas estão comendo solta, a pressão internacional aumentando. Portanto, se dá para fazer algo, tem que ser agora. E qual é a nossa parte nessa história? Documentá-la. E é o que faremos nesse vídeo. Tá no ar mais um episódio da série Era Uma Vez em Brazuela. Porque eles até podem dizer amar essa terra, mas somos nós que lutamos por ela. Dá medo? Mas vamos com medo mesmo. Eu sei que vai parecer meio chatinha a conexão que eu vou fazer, mas vocês vão entender como ela é importante. Assistimos o avanço da Suprema Corte em cima do bolsonarismo começar em 2019. Mas você lembra o que foi que aconteceu logo no início de 2019? 19 de fevereiro. Documento da Receita Federal aponta suposta fraude de Gilmar Mendes. Ministro vê ilícito e pede providências a Toffoli. E vale lembrar que a Receita Federal é submetida ao Ministério da Fazenda, que por sua vez é submetida ao governo federal. Pois é, Bolsonaro era o presidente e Moro o ministro da Justiça. Só um detalhe. No dia 11 de abril daquele mesmo ano, mais um escândalo. A matéria capa da revista Cruzoé mencionava o amigo do meu pai. E a matéria dizia que a Odebrecht teria pago propina a Toffoli, que era o AGU do governo na época, em troca da liberação para operar uma hidroelétrica em Rondônia. Pois é, em 2019 a Suprema Corte estava no olho de um furacão. E foi no meio disso que o Toffoli abriu o famigerado inquérito das fake news, entregou sem sorteio ao ministro Alexandre, que censurou a publicação da revista em todo o país. O que chocou muita gente. Na sequência, a corte começou a rediscutir a prisão após segunda instância. E só para que fique claro, o entendimento de que após a segunda instância poderia gerar a prisão do indivíduo foi estabelecida pela mesma corte em 2016. Lula foi preso em 2018. Aí, nos primeiros meses de 2019, a corte decidiu que isso precisava ser revisto. Menos de 3 anos após sua própria decisão, sabe-se lá por quê? Nem tão sabe-se lá por quê. Já que em 7 de novembro daquele mesmo ano, o Supremo derrubou seu próprio julgamento e soltou o Lula, condenado no maior esquema de corrupção que esse país já viu. Aí o que rolou foi uma avalanche de revolta, porque... Como assim, gente? As pessoas tinham o endereço certo para entregarem o osso entalado na garganta. A própria Suprema Corte. Que não gostou de se ver tão atacada em toda a internet. E o remédio para tal comportamento estava nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. O inquérito das fake news, que foi usado para investigar a todos que colocassem em xeque a idoneidade da corte. Dentro desse inquérito, pessoas sofreram busca e apreensão, foram acusadas de crimes não previstos no ordenamento jurídico e, devido à pressão ideológica da época, a grande mídia validou tudo como algo necessário. Isso tudo ocorreu no primeiro ano do governo Bolsonaro. 6 anos depois, esse inquérito segue aberto, investigando bolsonaristas, sendo algo jamais antes visto na história brasileira. Muito menos numa democracia. Aí vale lembrar o áudio da Janaína Pascoal em que ela disse, abre aspas, eu acho que o Bolsonaro assustou tanto o Supremo que o Supremo precisou soltar alguém que pudesse ter peso para enfrentá-lo, porque jurídicas as decisões do Supremo não foram. Fecha aspas. Tô mencionando esse contexto porque a Transparência Internacional foi lá na OEA e denunciou o Toffoli por suas decisões favoráveis à Odebrecht, que acabaram não só extinguindo os processos no Brasil, como comprometeram investigações na América Latina. Grave essa informação. Vindo para um tempo mais recente, vamos para as eleições de 2022, onde de fato Lula disputou e ganhou do Bolsonaro por 50,83% dos votos.
um peidinho a mais que a metade. Parabéns, galera do voto nulo, porque é tudo igual. Essa culpa é de vocês. Mas um resultado tão apertado significaria que se Lula não fizesse um governo bom e não cumprisse o que havia prometido em campanha, Bolsonaro teria grandes possibilidades de retornar ao poder, já que, pela primeira vez em décadas, teríamos o fator de comparação. Com Bolsonaro, minha vida era melhor do que com Lula. Então volta a ódio, porque eu quero tomar café e comer omelete. Aí veio o 8 de janeiro, uma depredação de patrimônio público vazio num domingo. Terroristas queriam dar um golpe! E sempre que eu penso nisso, eu lembro que a mídia retratou o Hamas, um real grupo terrorista, como um grupo de combatentes. Muitos que estavam no 8 de janeiro e não participaram do quebra-quebra seguem presos até hoje, num julgamento feito em bloco, o que, mais uma vez, se torna inédito na democracia brasileira. Não existe individualização de conduta. A Débora, que escreveu de batom na estátua, está presa até hoje, afastada de seus filhos pequenos, porque ela foi colocada como uma pessoa perigosa para a sociedade, porque escreveu de batom numa estátua. Janones, o símbolo da esquerda nas redes sociais, confessou o crime de rachadinha, ou seja, roubou dinheiro público, porque, segundo ele estava com o nome sujo no SPC. Janones, criminoso confesso, assinou um acordo para não ser processado e dividiu a devolução do dinheiro em 12 vezes sem juros. Mas não se engane, eu não acho que os poderosos realmente acreditam que a Débora cometeu um crime pior do que o do Janones. Mas a Débora precisa ser usada para algo maior. Já chego lá. O 8 de janeiro aconteceu e Bolsonaro estava fora do Brasil naquele início de 2023. Ainda não se sabia o quanto daria para envolver o Bolsonaro naquela revolta popular. O que se tinha na mão era uma reunião com embaixadores e uma live em que Bolsonaro falava sobre a desconfiança de um sistema que ele criticava desde 2015. E eu não poder falar abertamente sobre o fato em questão é assustador, porque falar sobre o nosso sistema de votação no Brasil se tornou um crime. No Tribunal Superior Eleitoral, a pedido do PDT, um partido da base do Lula, Bolsonaro se tornava inelegível por 8 anos. Talvez uma forma de garantir que, mesmo que o Lula fizesse Merlin, o que era uma tragédia anunciada, o Bolsonaro não conseguiria voltar ao poder porque o Tribunal Eleitoral decidiu assim. Sob os aplausos da mídia tradicional, que não é segredo para ninguém, detesta o Bolsonaro, o inelegível tranquilizava o futuro político brasileiro da atual base do governo. Mas se tornar inelegível por reunião com embaixadores, uma atribuição de um presidente da República, ou inelegível por fazer uma live? Sei não, hein? Pode não ser forte o suficiente, principalmente se no TSE, na época da eleição, o presidente da corte não for um legalista fechado com o entendimento da maioria dos ministros. E ó, em 2026, à frente do TSE estará Cássio, indicado por Bolsonaro. Beleza? Chamem o posto Ipiranga. E não, eu não estou falando do Paulo Guedes, eu estou falando do Cid, o delator da famigerada trama golpista. Se a denúncia no TSE pode ser fraca para deixar Bolsonaro inelegível, vamos para uma ação mais radical. Agora não vamos apenas deixar Bolsonaro inelegível, vamos prendê-lo por tentativa de golpe de Estado. Para se avançar nessa nova empreitada, algumas inovações jurídicas foram permitidas. A vítima ser o juiz, a retirada do direito de se recorrer a uma instância superior, já que o Supremo é a última instância. O cerceamento à ampla defesa, já que o advogado do Braga Neto até 15 dias atrás estava falando que não tinha acesso à totalidade das provas. A pesca probatória, também conhecida por Fish Expedition, que é quando você sai pegando tudo de todo mundo e sai revirando para ver se encontra qualquer coisa. O abuso de medidas cautelares, tão criticadas na Lava Jato. A prática do document dump, que é um excesso de documentos a serem analisados sem prazo para tal. E a condenação que já foi feita antes mesmo que os advogados apresentassem a defesa. Juízes imparciais também era algo a ser garantido pela justiça tempos atrás. Que o governo mais corrupto da história brasileira é o governo liderado por Jair Bolsonaro, que é o governo do orçamento secreto. O governo do orçamento secreto. Nunca se roubou tanto dinheiro federal no Brasil como nesses anos trágicos. E no governo do Lula, as coisas funcionavam. E eu, vocês sabem, fui juiz 12 anos. O Lula respondeu 26 processos.
só teve uma condenação, uma proferida por alguém que não era juiz. Era político disfarçado de juiz que se chama Sérgio Moro. E essa condenação não existe mais, porque o Supremo anulou, acabou e Lula é inocente. Só a título de curiosidade, nas 3 últimas pesquisas disponibilizadas, é anunciado que se as eleições fossem hoje, Bolsonaro ganharia do Lula. Como que você acha que vai estar o cenário no ano que vem? Mas então, Cid fez sua delação premiada e durante muito tempo não sabíamos o que ele havia dito porque ficou sob total e absoluto sigilo. Até que... Eu vou dizer o que eu sentia. Eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. O Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronta. Eu acho que essa que é a grande verdade. Ele já tem a sentença dele pronta. Se isso aqui tivesse ocorrido na Lava Jato, estaria tudo anulado. Porque como que você vai usar as informações dadas por um delator após ele dizer que era praticamente obrigado a confirmar uma narrativa que já estava pronta sob ameaça de ir para a cadeia por 30 anos? Mas a justiça desse país é muito benevolente. Alexandre pessoalmente foi até o Cid dar uma última chance para que ele parasse de se contradizer. Sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Vamos prender você, processar seu pai, sua esposa e sua filha. Como não ser espontâneo depois disso? E funcionou bastante, já que após essa fala, o Cid começou a dizer coisas que não havia dito antes. E caso você não saiba o que o Cid estava dizendo antes, eram coisas tipo essas aqui. Coronel Cid, só para a gente retomar um pouco em relação ao eixo anterior, possível golpe de Estado, algum elemento material que esteja em sua posse ou que o senhor possa indicar para corroborar essas informações que o senhor está apresentando? Não. Especialmente em relação a essa reunião do Felipe Martins, né, e desse jurista com o presidente Nova Alvorada. Tudo foi feito no computador dele. No computador dele. Então, Tá. E possivelmente pode haver registros disso no Palácio da Alvorada, dessa entrada dele. De entrada dele. Eu acho que com certeza. O GSI deve ter o registro de entrada. Certo. Dos dois, né? O nome dos dois. E talvez, possivelmente, na agenda oficial. E ele levou num computador pessoal dele. Computador. Tá. O jurista também tinha computador ali? Estava com computador? Não, acho que estavam só com um. Aqui eles estão falando sobre a tal reunião com a apresentação da minuta golpista. Mas como falar até papagaio fala, o Fábio Shor pergunta. Tem prova, Cid? Nope. Onde que pode ter essas provas? No computador do Felipe. Aí prendem o Felipe sob uma acusação falsa por 6 meses. Pegam seu computador e seu celular. E acharam a minuta? Nope. Ah, mas o Cid disse que tem registros do Felipe entrando lá na Alvorada. Sério? Tem registros do Felipe entrando no local dele de trabalho? Esse homem realmente tem que ser preso? Mas enfim, sem nenhuma prova, a denúncia oferecida diz que a minuta foi feita e é tomada como uma verdade absoluta porque o Cid, o cara que disse que a polícia estava com uma narrativa pronta e que ele tinha que validar, disse. E após a denúncia oferecida pela PGR, a defesa do Cid vem a público detonar a denúncia feita pelo Gonê, o PGR, dizendo que existe uma distância estelar entre o que ele relatou na delação premiada e a história levada pelo Gonê lá para a Suprema Corte. E hoje eu entendo mais claramente o porquê a galera que foi presa no dia 8 foi condenada a 17 anos de cadeia. E eu entendo isso enquanto o Janones financia o seu crime em 12 vezes sem juros. Se as penas para o pessoal que vandalizou um prédio vazio são de 17 anos, logo para os mandantes, os cabeças, os autores intelectuais do golpe, tem que ser pelo menos uns 30, né? Pra que provas se você tem uma certeza no seu coração? E foi exatamente o que eles fizeram.
Mais de 30 anos para o presidente Bolsonaro, assim como para generais, parlamentares, jornalistas, e que fique claro, é isso que acontece com quem apoia o Bolsonaro. Porque nós derrotamos o bolsonarismo. E isso porque eu nem citei a vaza-toga e as solicitações feitas pelo Alexandre para que relatórios fossem feitos contra bolsonaristas e suas decisões fossem justificadas. Sério, nem citei a criatividade jurídica do momento que vivemos. Então, numa hora dessa, o que você faz? Porque não dá para recorrer a uma instância superior, já que nós estamos direto na última instância. Não dá para chamar o Batman porque ele não existe. O que resta fazer é uma denúncia mundial do que aconteceu no Brasil nos últimos anos e torcer para dar alguma coisa. E pela primeira vez, eu acho que os tempos estão mudando. O mundo passou por uma guinada à esquerda, mas logo na sequência voltou à direita. E eu acredito que seja pelo motivo que mencionei antes. O efeito de comparação. Sua vida está melhor agora com a esquerda ou antes com a direita? Plim! No momento em que a mídia mundial se uniu contra o conservadorismo, fomos jogados na internet e aqui dizemos o que pensamos, apresentamos outra versão da história e te convidamos a pensar se realmente as coisas aconteceram do jeito que a Globo te contou. O tempo hoje é digital. A internet não roubou o lugar da TV na vida do povo. Ela determinou o fim das mídias tradicionais. Hoje, mais TVs estão ligadas no YouTube e na Netflix do que nos canais de TV tradicionais. Sendo assim, a internet se torna um vetor de propagação de ideias de direita, que chegam cada dia a mais pessoas, que mudam a opinião de comunidades, que fazem refletir se elas se sentem otárias por terem acreditado que comeriam picanha com farofinha. A internet pega a sua indignação e leva para dentro do gabinete do parlamentar. E para estancar essa sangria, a solução é apenas uma. Precisamos regulamentar a internet. De 2020 a 2025, essa era uma tendência global. Até que Trump foi reeleito, as Big Techs entenderam que foram usadas por governos para a propagação de suas agendas e agora eles dizem, chega. O mundo recuou e agora o Brasil teme isolamento global após a União Europeia recuar na regulação das Big Techs. O governo Lula apostava em aliança com os europeus, mas a decisão do Trump de retalhar quem impuser regras às empresas de tecnologia freou os avanços da União Europeia sobre a pauta. E bicho, como as coisas andam mudando pela União Europeia. O The Telegraph, o maior jornal britânico, faz um editorial dizendo: 5 anos depois, a burocracia britânica continua cega à catástrofe da Covid. Não precisamos de um dia de reflexão. Precisamos de uma avaliação rigorosa e pragmática de como nossa resposta à pandemia levou a consequências tão trágicas. O mundo agora quer rever o que foi imposto como lei. Já pensou se chega por aqui que as medidas adotadas foram erradas e o remédio acabou se tornando um veneno? Pode ser que queiram revisitar as falas de quem foi crucificado à época por pedir o mínimo: bom senso. E essas informações não chegariam às casas das pessoas pela Globo, chegaria pela internet. Chegaria não? Vai chegar. E pelo visto, mais cedo do que estávamos pensando. Mas tá, voltando ao caos que o Brasil se encontra e a saída ter sido encontrada num escândalo mundial. Ao relator dos direitos humanos da OEA, tudo foi passado. Ele ouviu desde os advogados do Felipe Martins e Daniel Silveira, assim como representantes dos presos do dia 8 de janeiro, que estão jogados na cadeia há 2 anos sem condenação. Até o papo direto com o próprio Bolsonaro. E vem cá, você lembra que eu pedi para vocês gravarem a informação de que a Transparência Internacional tinha denunciado o Toffoli para a mesma OEA? Pois é, vai somando. A Lei Magnitsky já foi aplicada, caso vocês não saibam, ao presidente do TSE da Nicarágua. Ela abarca crimes de corrupção, assim como crimes contra os direitos humanos. E se antes o foco das denúncias parecia estar apenas em cima do ministro Alexandre, agora a Transparência Internacional traz não apenas mais um participante na história, mas também uma nova ótica do que pode ter acontecido no Brasil nos últimos anos. E vai saber se para só no Alexandre e no Toffoli. Prender Bolsonaro para eles pode até ser a garantia de que ele não dispute o pleito de 26 em definitivo. Mas ao que tudo indica, será a repercussão mundial que pode levar o Brasil a se equiparar à Venezuela nos noticiários globais, já que prender pessoas acusando-as de tentativa de golpe de Estado não é algo novo.
Né, Maduro? O preço que a democracia brasileira irá pagar para de fato se tornar uma democracia, ao que parece, será mais caro que o preço do café ou da picanha. Mas, ao que tudo indica, esse será o remédio amargo que a população brasileira vai tomar para ficar imune. E se você quer ajudar a espalhar essa história para o mundo, você pode. Compareça à manifestação do dia 16 de março, seja mais um que somou a foto mundial que jogou para o mundo o pedido de socorro. Porque acredite, tá todo mundo de olho no Brasil. Essa pode ser a sua contribuição histórica para o registro de uma época que ficará lembrada pela Débora, presa por escrever de batom em uma estátua, e o Janones, que cometeu corrupção, parcelando seu crime em 12 vezes sem juros. O tratamento diferente se dá apenas por quem cada um apoia. E isso, nem de longe, parece com justiça. E desculpa aí o desabafo, mas tem coisas que simplesmente não dá para esquecer. E de fato, não esqueceremos. E galera, pra quem ficou até aqui no vídeo, galera, ninguém jamais, sem o uso da força e destruição da liberdade, conseguirá parar o movimento que começou em 2018. Ou talvez até antes. Nós estamos lutando porque existe uma herança mais importante do que dinheiro a ser deixada para nossos filhos e netos. E é por causa deles que a gente precisa se envolver com a mudança cultural que está acontecendo no Brasil. Recentemente eu comecei um quadro novo chamado Te Barbarizei. E tudo que eu quero é bater aquele papo legal com você sobre a democracia tupiniquense, que atualmente é quase uma brazuela. Os episódios do Te Barbarizei são exclusivos para os membros da família. Então, se você quiser ficar atualizado com as coisas que rolam na política, toque no link que está fixado no primeiro comentário e entre para a família Te Atualizei. Assinando o teatualizei.app, você financia o meu trabalho, os meus advogados e essa jornada que se tornou mais que uma guerra cultural. Se tornou o registro histórico de um tempo que não será esquecido. Funciona assim. Você entra para a melhor família da internet e em troca te ofereço conteúdos exclusivos para você maratonar sempre que você quiser. Com 10 bonouros por mês você faz toda a diferença para mim. E para aqueles que quiserem assinar o plano vitalício, você leva de brinde esse boné, Make Lula Presidiário Again, que não devolve o amor em 3 dias, mas afasta a prima petista num raio de pelo menos 15 metros. E é estiloso, né? Bem estiloso. Portanto, se você quiser e puder, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. E desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Dia 16, você vai? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Se a democracia tupiniquense brazuelana permitir. Beijos, galera! Fui!